E o caso da Melissa Campos, adolescente atacada no colégio? Ah, sim, a Teve Melissa também Campos. esse. Recente também, né? É? E lembra aí do caso do Adolescência, né? Com a Pois série é. Adolescência, foi levantado vários casos que Sim. estavam ocorrendo ali nos Estados Unidos, aliás, no Reino Unido. Uhum. Vários casos de morte por faca. Parece que os adolescentes ali no Reino Unido estavam andando armados com facas e alguns começaram a andar com faca para tentar se proteger. Então aí você imagina, né, a violência que gera. A necessidade, né, de você estar com uma faca. Exatamente. E com a Melissa Campos, aconteceu em 8 de maio deste ano. Ela foi atacada por um adolescente de 14 anos, ela também tinha 14 anos, um colega de classe dela. Primeiro foi falado que ela tinha sido atacada por uma tesoura, depois falaram que ela tinha sido atacada por uma faca, agora eles estão falando que é tesoura de novo. Então, assim, não tenho certeza qual foi a ferramenta que ele utilizou. Mas ele teria chegado ao lado da Melissa, entregado uma folha de papel com algumas coisas escritas e teria atacado ela. Então, assim, não sabe exatamente o porquê disso tudo. Se ele sofria bullying. Falam que a Larissa não... a Melissa. A Melissa não fazia bullying com ele, mas ele poderia sofrer bullying de outros colegas. Sim. Ele era um menino muito quieto, muito introspectivo. E isso foi até um tema que eu abordei no meu vídeo, porque não é só aquelas crianças que dão trabalho. Porque às vezes as que chamam mais atenção são as que não param quietas, as que dão trabalho. Às vezes essas são as mais tranquilas. Aquelas que são mais introspectivas, que estão muito em silêncio, não é muito normal também, geralmente. Alguns casos, né? Não todos. Mas eu até abordei esse tema, né? Que essas crianças, elas também têm que ter uma atenção ali dos pais, dos professores, de quem perceber que o silêncio tá fora do normal. Sim. Mas o fato é que esse menino ele era muito quieto, ele entregou essa folha de papel e atingiu a Melissa com esse objeto cortante, pontiagudo. A gente ainda não sabe se é faca ou se é tesoura. Ele pegou a mochila dele e fugiu, simplesmente. Ele andou 5 quilômetros, cravou a arma em uma árvore, e aí a polícia depois encontrou ele em uma rodovia, e ele falou, a arma do crime tá ali, e foi levado, né? Eu acho que a série Adolescência trouxe de volta muitos casos que às vezes a gente não estava olhando tanto, né? Você vê o Principalmente poder, para né, os de pais. uma coisa que faz sucesso, assim. Pois Nossa. é, porque daí você tem o seu filho adolescente que tá lá dentro do quarto, mas ele tá em casa, tá no computador, tá lá. Eu não sei se vocês lembram que teve um caso brasileiro também de um garoto que comandava toda uma rede de estupro na internet, num servidor do... Não. No Discord? Eu acho que é no Discord, não tenho certeza. Mas ele era um adolescente, ele tinha 17 anos, ficava dentro de casa e ele tinha grupos, tipo, falando sobre estuprar outras garotas, outras mulheres. Tipo, quando a polícia chegou, na hora que a polícia foi pegar ele na casa dele, tem até um áudio que ele tava jogando com um amigo, tinham pessoas conversando, e aí dá pra ouvir de fundo os policiais chegando, falando que ele tava preso. Aí ele ficava assim, eu sabia que vocês iam vir. Aí ele falou, eu tô preso? Mas como assim? Ele falou, você tá preso, a gente encontrou as coisas. Aí a mãe dele chorando no fundo. Meu Deus. E aí ele foi levado e descobriram coisas muito piores. Eu fiquei sabendo recentemente de umas coisas muito horríveis que acontecem no Discord, inclusive aqui no Brasil, em São Paulo, porque é uma plataforma que não regulamenta muito. Até pra você fazer live lá dentro, você consegue mostrar uns conteúdos muito explícitos sem cair o negócio. Nossa. Então tem muita gente que acaba conseguindo cometer crimes através do Discord. E tem adolescentes que cometem crimes contra outras adolescentes, né? Algumas vítimas são mulheres, né? Eles fingem que estão num namoro virtual primeiro, aí atrai a menina. Isso, é isso. E aí, é isso que me pega. Porque daí você é uma garota adolescente que tá conversando com um cara que muitas vezes não tem nenhum nome ali, é um nome de usuário, é uma foto de anime, que você não sabe como é o rosto do cara. Ele vai conversando, a adolescente talvez se sente vista, é uma pessoa que gosta de mim, até ele convencer a menina a mandar um nude. E aí, a partir disso, ele tem poder sobre ela. Você vai fazer isso, senão eu vou vazar o seu nude na internet. Exatamente. Aí ela faz tudo o que ele quer. Sim. Aí tem a vítima na mão, assim. Exato. E aí, a adolescente, como que vai contar isso pros pais? Que você mandou um nude pra um desconhecido? Tipo, pra quem você vai correr, né? É Eu acho que é difícil. sempre importante que o adolescente tenha pelo menos um adulto seguro que ele possa contar as coisas, Nossa, né? tinha Não uma precisa ser os tia pais. minha que eu contava tudo pra ela. Ela era só também 10 anos mais velha que eu, então a gente tinha muita proximidade. Sim, um pai, um irmão mais velho, um primo, Ajuda né? muito, né? Ou então, no pior dos casos, conta pros seus pais que vai ser muito melhor do que Sim. você ficar na mão de um criminoso que tá Pois é.
né, te induzindo a essas coisas horríveis. Eles induzem a coisas terríveis, né? Não, as coisas que eu ouvi falar, assim, Eu também. desde, tipo, maus tratos com animais, e aí você filma e manda, Putz. até, tipo, com você mesmo, sabe? De se cortar, Nossa. muitas coisas. É terrível. Como tem gente doente. Uhum. Fala, Leni. Ó, a Joana perguntou aqui, por que casos como o da Gabi Petito ganham atenção global, enquanto outros como o da Melissa Campos permanecem mais localizados? Há um padrão nisso? Não sei se eu diria que tem um padrão. Eu, por exemplo, me frustra muito, igual a gente estava falando da Madeline, que ela teve toda essa repercussão, sendo que tiveram vários outros desaparecimentos na mesma época, até em locais próximos, que não, né, que talvez se tivessem essa proporção teriam sido solucionados, né? Ou a vítima Exato. teria sido encontrada antes, não teria sido morta, né? Eu não sei. Tem muita gente que fala, por exemplo, a Madeline é uma garota loira, de família rica, né? Que daí tem toda essa atenção da mídia. A Gabi Petito é um outro exemplo de uma garota bonita, loira, que tava lá fazendo vlog pelos Estados Então, Unidos, né? Sim, exatamente. E aí, em contrapartida, tem a Suzane von Richthofen, que também era rica, e isso atraiu muita atenção. Sim. Então, essa questão, eu acho que Depende os crimes muito. na alta sociedade, de alguma forma, atraem muita atenção, né? Pois é. Ou então que tem uma trilha a seguir, como por exemplo da Gabi Petito, né? Uhum. Tem tudo filmado, né? Você se sente muito perto. As Você viu pessoas aquele acompanhavam documentário? ela na internet, pois é. Então, teve um documentário, acho que foi na Netflix, que eles colocaram várias filmagens Dos vlogs dela, né? como ela trabalhava. Nossa, eu fico muito triste de ver. Porque ela dava duro pra tentar fazer sucesso no Sim. YouTube, ela era muito focada, e o cara ficava só atrapalhando atrás, e no final tirou a vida da menina, né? Putz. Sim. Não, é horrível. E da Pois é. Vitória também teve isso, né? Pois Por é, ela foi muito ir brilhando absurdo também, né? É. Tipo, E ela foi ir muito falando chocante. também, né? É. Ai, tô aqui, tem um cara estranho. Eu acho que gera um certo tipo de identificação também. Também. Ainda mais, eu imagino que você também, mas eu, como mulher, ouvindo os áudios que ela tava mandando pra amiga, falando que ela tava assustada, dos homens no ônibus, que tinha alguém ali seguindo ela, eu me identifiquei, porque tem momentos que a gente tá andando por aí que a gente também não se sente Com segura, certeza. né? Com certeza. É aquela coisa de poderia ter acontecido comigo, né? Sim, com certeza. E eu, na idade dela, era a mesma coisa também. Hoje que assim, eu não saio da minha casa, eu saio de Aham. carro só. Só saio de carro porque eu tenho receio. Na minha rua tem delegacia, eu tenho receio do meu jeito, não saio quase a pé, nem pra ir no mercadinho, não é nem só por receio, por costume também. Mas quando eu tinha 16, 17 anos, eu lembro das situações que eu me colocava, eu falava, gente, foi Deus na minha vida, porque senão não era nem pra estar aqui. É mesmo. É porque quando a gente é mais jovem, Você acha que nada vai acontecer? a gente acha que nada vai acontecer. Ou não com Superpoder, você, né? pelo menos. E assim, a gente não tem, obviamente, não tem culpa, mas assim, a Vitória é uma menina muito bonita, tava andando naquela Sim. estrada vazia. Ela já estava, né, na mira do criminoso, muito provavelmente, e nem imaginava. É, no caso dela, né, independente dela estar sozinha na estrada vazia ou em outro lugar, em algum momento ele ia Eu atacar, também né? acho, porque ele era um stalker, né? Sim, eu acho. Eu acho que tem medidas que a gente pode aprender e começar a pensar, por exemplo, toda vez que eu entro no carro, eu imediatamente tranco a porta, não deixo a porta aberta. Então, eu acho que são pequenas coisas assim que Às a vezes gente no pode se shopping, você acha prevenir. que tá protegido no shopping. Entrou no estacionamento do carro do shopping, às vezes você acha que tá protegido. Mas só esse Sim. tempinho de você ficar arrumando as coisas, alguém pode entrar lá e No sequestrar. estacionamento, você acha perigoso? Claro. Já aconteceu alguns casos no Já, estacionamento já. de shopping. É. Eu tenho receio também. Sim, a gente pode se prevenir, mas tem muita coisa que é inevitável também, né? Você acaba no lugar errado na hora errada. Pois é. Já tem alguém que tá atrás de você, tipo, nunca é a culpa da vítima, né? Não, nunca, nunca. Mas é isso, é a hora errada no lugar errado, é muito triste. E tem casos, como por exemplo o da Vitória, que a gente vê assim, o pai dela, logo naquele dia, não pôde buscá-la, porque o carro tinha quebrado. Ela pediu a carona, o menino já tinha marcado um encontro, ele não foi buscar. Se ele tivesse ido, talvez ela estivesse viva. Sabe, tem vários assim, e se ela tivesse de repente parado na casa da irmã dela, será que ela teria tempo de se esconder ali, de ficar na casa e ele não ter acessado ela naquele dia e tal? Então, assim, são vários ICs, né? Mas é aquela coisa, a culpa nunca é da vítima, isso é óbvio. E é você não explicar, não tem como explicar, né? Por que teve que ser assim. É por causa da decisão do criminoso que decidiu agir dessa forma, né? Infelizmente. Pois é. Ó, o Ricardo tá perguntando aqui, no caso Vitória, erros da perícia foram cruciais. Como avanços tecnológicos poderiam ajudar em investigações modernas?
Bom, banco com DNA, sei lá, integração dos estados, né? sim, hoje eu acho que a gente tem muito mais tecnologia, né? Tipo, tem algumas coisas que ajudam muito. Por exemplo, antigamente era muito difícil. Até hoje eu acho que é um pouco difícil as delegacias se comunicarem. Porque, por exemplo, você vai falar de um serial killer. Eu acho que no passado era muito mais fácil um serial killer existir, porque se ele cometia crimes em vários estados, em vários locais diferentes, até que as pessoas se comunicassem e vissem que tem um padrão, isso demorava muito. Hoje em dia a gente tem sistema de informação, né? Você coloca os dados lá dentro, impressão digital, banco de dados, né? Ajuda muito. Sim, com certeza. Então, assim, tem muitas novas tecnologias. Inclusive, a polícia aqui no Brasil tá super avançada com essas tecnologias. Semana passada eu passei bastante tempo junto com a Thelma e ela me contou várias coisas novas que tem no sistema aqui, que é bem CSI mesmo, sabe? A gente fala do CSI nos Estados Unidos, mas a perícia aqui no Brasil tem avançado muito. A gente tem o nosso próprio Luminol, né? Tem um outro nome, que eu não vou saber agora, se eu falar, eu vou falar errado. A gente tem o nosso próprio Luminol, tem as técnicas de perícia super avançadas aqui para você conseguir detectar algumas coisas na cena do crime, específicas, né, que antigamente você não conseguiria. Tecnologia tem, né? O problema não. O importante é saber utilizar bem e treinar, né? As pessoas a delegacias, usarem. policiais, porque, por exemplo, em um caso igual o da Vitória, que foi o que ele citou, né, na pergunta, o que parece é que a delegacia de Cajamar estava despreparada para lidar com aquele caso. E não pela forma que a perícia foi feita, mas pela forma que foi lidado com a imprensa nesse caso. E foi essa questão na hora que eles chegaram na cena, né? Foi divulgado que ela tava com as sacolas nas mãos, que ela tava sem o cabelo, que ela tava quase degolada, né? Isso. Alguns falaram que estava Isso. degolada. E aí foram descobrir que era tudo fruto da decomposição, né? Que é normal que saia o couro cabeludo. As mãos também ficam parecendo que tem esse plástico. É a luva cadavérica, né? Isso. Exatamente. E foi divulgado na mídia como se fosse obra ali do criminoso, né? Tivesse cortado os cabelos Não, e... fora quando noticiaram que fulano e fulano já foi elucidado o crime, é fulano e fulano, eles estão escondidos na mata, a polícia está procurando, não tinha nada. Sim. Só que aí também eu vi muitas críticas em cima dos jornalistas em geral. Só que você vê grandes mídias noticiando isso, mídias que têm suas fontes confiáveis. E assim, essas informações, eu até conversei com o Dr. Fábio Costa, o advogado da família da Vitória, eu falei: doutor, você sabe de onde estavam partindo essas informações? Porque não é possível que todos os jornalistas do Brasil resolveram dar notícia falsa sobre esse caso. Não é possível. Tava todo mundo divulgando a mesma coisa, Tava né? todo mundo divulgando a mesma coisa e tudo isso, logo em seguida, era negado pela própria investigação. Um delegado falava uma coisa, o superior dele falava outra. Ele falava, eram fontes oficiais.